Hoje eu quero compartilhar com você um poderoso princípio que trará descanso à sua vida. É algo muito simples, que Deus fará um caminho para você. Sabe, Jesus nos prometeu ser o nosso caminho. Você pode estar em alguma situação agora, sem saber o que fazer, você não vê uma saída? Mas Deus sabe as coisas que não sabemos, e eu creio que esta palavra hoje realmente ajudará você a entrar no descanso de Deus, não importa a situação na qual você esteja. Fique ligado e Deus te abençoe. Você deve ensinar a seus filhos desde pequenos sobre o poder das suas palavras. E desde pequenos você deve ensiná-los a não serem demagogos, mas a agradarem o coração de Deus. Ensine-os a se levantarem, serem o que Deus os criou para ser. Se alguém tivesse nos ensinado isso, nós não teríamos tantos problemas como temos hoje. Filipenses 4:6, não precisa abrir, você já conhece o verso. Não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, diga em tudo. Diga em tudo. Não andem ansiosos por nada, mas pelas orações e súplicas, petições e ações de graças, fazer conhecidas suas necessidades diante de Deus. Então vamos lá, se há algum problema acontecendo, não será a melhor coisa a fazer ficar quebrando a cabeça tentando resolver as coisas? Eu sei bem disso. E a gente precisa parar de desperdiçar o dia de hoje com preocupações futuras. Deus nos dá graça para vivermos um dia de cada vez. Graça é o poder de Deus e a habilidade de fazer o que for necessário fazer. O problema de se preocupar com amanhã e com o que vai acontecer no futuro é que nós não temos a graça ainda. Então, quando a gente se preocupa com as coisas do amanhã, a cabeça parece que vai explodir. Se você estiver com esse problema, preocupado com daqui a 15 dias, o diabo vai dizer assim: olha, isso vai piorar, hein? E você sabe como vai se sentir? Você pensará assim: meu Deus, eu não vou suportar isso, ai, ai, ai. Você começa a se desesperar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Certo? Será que podemos ser mais positivos, gente? Quantos aqui seriam capazes de serem mais positivos? Aprendemos isso ao ver no fato de que Deus deu aos israelitas o maná suficiente para um dia de cada vez. E isto é uma lição para as nossas vidas. E o que acontecia quando eles guardavam o maná? Para o próximo dia, o maná apodrecia, cheirava mal e ficava podre. Certo? Então o que dizer da preocupação? A minha vida está fedendo. A minha vida apodreceu. Eu estou doente e cansado dessa vida podre e fedorenta. Isso é bom. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida parece cheirar mal e apodrecida porque não estamos vivendo o dia de hoje, não estamos aproveitando o hoje. Nós estamos sempre usando o hoje para consertar algo no amanhã e na semana que vem, no próximo mês e no ano que vem, e vamos assim. E sabe, mais cedo ou mais tarde a ficha vai cair e eu nem sei se estarei vivo amanhã. Então é melhor aproveitar o dia de hoje. A ansiedade acontece quando desperdiçamos o hoje tentando conseguir respostas para amanhã. A oração é a chave da vitória. Especialmente a oração de louvor, a oração da adoração e a oração de agradecimento. Se você quiser obter a vitória, é só manter o louvor nos lábios enquanto o inimigo estiver te espreitando. Sei que ouvimos isso o tempo todo, mas vou te dizer de novo, há poder no louvor. O diabo não gosta de ouvir o som de felicidade brotando da sua boca. Romanos 8:26 diz que quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. Às vezes está dizendo com gemidos inexprimíveis. Mas devemos continuar orando. Continuar crendo em Deus, que Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem.
A Bíblia não diz que cooperam automaticamente, é através da oração. A gente cita Romanos 8:28 e esquecemos que existem os versos 26 e 27 antes. Ou tudo coopera para o meu bem. Não vai cooperar se não orar? Sabe o que acontece quando você não ora? Nada. A nossa primeira resposta a qualquer problema, qualquer ameaça, qualquer má notícia deveria ser orar. Não deveríamos ter a seguinte atitude: eu vou orar amanhã eu oro por isso. Não, tem que ser agora. É agora o tempo de orar. Não mais tarde, quando você for orar. Quantos aqui creem no poder da oração? Eu também, mas às vezes eu me acho assim tão envolvida em um monte de problemas, tentando resolver qualquer coisa. Então, quando nada mais funciona, então nós dizemos: bem, nada deu certo, eu acho que eu devo orar agora. Vamos, você também não diz isso às vezes? Acho que vou orar. Tentei de tudo, eu acho que vou orar agora. Esse negócio de resolver tudo antes de orar que nos desgasta, gente. Que rouba a nossa energia e nos frustra. Sabe por quê? Porque se Deus não está no barco, não importa o que você faça, nada vai funcionar. Mas quando nós cooperamos com Deus, quando abrimos as portas para Deus em todas as nossas situações, com a oração, Deus é soberano, Ele pode fazer tudo o que quiser fazer. Mas, de certa forma, Deus limita-se a si mesmo. Ele coopera conosco e diz: você não tem porque você não pede. Então Deus pode fazer o que Ele quiser fazer e às vezes Ele anula qualquer outra coisa porque a glória é só dele. Mas geralmente a forma normal de Deus operar no dia a dia é a seguinte: se você não pede, você não recebe. Senhor, ajuda-me. É uma excelente oração. Ore sempre assim: Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Podemos dizer isso 200 vezes por dia e Ele nos ajudará? Às vezes você está tão ferido que você mal consegue falar algo. Eu bem sabe... Disse alguém outro dia. É claro que eu sabia que não era isso que eu queria dizer, mas eu estava muito irada. Era um dia perfeito e estava fazendo umas coisas que eu gostava. Era um dia alegre, eu estava passeando com meus filhos. Nós estávamos fazendo os programas diferentes, eu estava aproveitando ao máximo. Então, de repente, eu recebi um telefonema. E aí eu fiquei muito irada. Quer saber? Eu fiquei brava e não queria orar. Você já passou por isso? Você fica bravo, aborrecido e nem... Eu estava tão brava que nem sabia se queria ajuda. Já? Eu estava aproveitando meu dia e eu não vou orar porque Deus vai me ajudar, eu quero ficar sozinho. Vamos lá, gente. Eu estava apenas com aquele verbo estúpido e inútil. Então veio o Dave, eu precisava disso naquele dia. Então Dave na fila da frente está dizendo: não se preocupe, Deus está no controle. Quantos aqui sabem que quando você está assim, você só espera que alguém apareça na sua frente? Amém? Mas sabe, eu amo esse negócio de oração com gemidos inexprimíveis, esta coisa sem explicação. Olha, sinceramente, às vezes, o que aconteceu na sua vida está te ferindo tanto que você não sabe o que fazer, mas você vai diante de Deus ou se prostra diante dele e só diz: oh, Deus, Deus, Mas sabe de uma coisa? Até isso funciona. Porque o verdadeiro sentido disso é que lá no fundo da sua alma você está clamando a Deus e dizendo: ninguém pode me ajudar, só o Senhor pode. Tudo bem? Tudo bem? A nossa primeira reação a qualquer problema, tribulação, desafio ou má notícia deveria ser orar. A oração abre as portas para Deus agir. Ele não age a menos que alguém ore. Se nós não orarmos, Deus não agirá. Vá para 2 Crônicas por 1 minuto.
2 Crônicas 20, os primeiros 3 versos. 2 Crônicas 20, 1, 2 e 3. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, vieram batalhar contra o rei Josafá. Então ele tinha 3 diferentes tipos de inimigos vindo contra ele ao mesmo tempo. Então ele recebe uma má notícia, alguém aparece e diz: Josafá, uma grande multidão vem contra você, desde além do Mar Morto, de Edom. E eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E essa uva aqui em cima da... Agora veja o verso 3. Então Josafá temeu. Bem, essa é uma reação natural. Você recebe uma notícia ruim e o medo vem junto, mas olha o que ele fez. Eu amo isso. E então ele decidiu, determinantemente, como uma necessidade vital, buscar o Senhor. Então a primeira linha de defesa aos problemas. Ele ouviu o problema, Satanás o acertou com medo e a primeira coisa que Josafá fez foi buscar a Deus. Ele não foi para o telefone, ele foi para o lugar santo. Frequentemente, assim que entramos em problemas, a gente liga para o nosso amigo mais espiritual. Que pode até não ser tão espiritual quanto pensamos. Vamos lá, gente. Nós temos que nos lembrar que Deus nos prometeu que Ele nunca permitiria aprovação maior do que possamos suportar. Mas para cada situação, Ele providencia uma saída para nós. Aleluia! Diga: eu não estou sem saída. Algo que você deveria fazer é orar. E muitos até podem pensar que isso seja estranho, mas a Bíblia nos manda fazê-lo. Todas as vezes que você orar, apresente a Deus a própria palavra dele. Você precisa orar a palavra e deve dizer: Deus, a sua palavra diz que o Senhor me livrará dos meus inimigos. A tua palavra diz que se sou ofertante e dizimista, o Senhor suprirá as minhas necessidades, que o Senhor repreenderá o devorador por minha causa. A sua palavra diz, a sua palavra diz, a sua palavra diz, e o Senhor não é homem para mentir. Eu sei que a tua palavra é verdadeira e nunca vai passar, e eu te peço que o Senhor me dê forças, me dê capacidade para suportar até que eu receba a vitória. E algo que devemos aprender quando entramos em alguns problemas é que não precisamos ter todas as respostas o tempo todo. Não precisamos saber de que forma Deus vai operar. Não precisamos saber quando Deus vai começar a agir. E não precisamos saber por que tais coisas estão acontecendo conosco. Deixa eu repetir isso para você. Caso alguém não tenha prestado atenção, você não precisa saber de tudo o tempo todo. Confiança requer questões sem respostas humanas. Se soubermos todas as respostas, não precisamos confiar em Deus. Não é? Então nós temos que ficar confortáveis mesmo sem saber bem o que vai fazer. Eu não sei. Bem, você acha que pode suportar até quando? Até quando isso vai durar? Eu não sei. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu não sei. Sinceramente, eu acho que todas as manhãs o diabo manda um demônio qualquer nos provocar, grudar nos nossos ombros, gritar aos nossos ouvidos ou sussurrar o dia inteiro. O que vai fazer? 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 Então você vai almoçar com um amigo e ele pergunta: ei, fiquei sabendo do seu problema, o que vai fazer? E você não sabe o que vai fazer, este é o problema! Mas nós devemos ficar confortáveis sabendo que só uma pessoa sabe o que fazer. É isso que é fé. Fé não é saber. Fé é o que temos até recebermos a manifestação. Uma vez que você recebe a manifestação, você não mais precisa de fé naquela área.